Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. O povo de Deus, depois de ter feito a sua experiência com Deus, depois de ter de fato acreditado que Deus era o único, Javé era o único, que não existia nenhum outro além dele, passou também a acreditar que era o povo mais poderoso, porque tinha sobre si o Deus mais poderoso, tinha a proteção do Deus mais poderoso. Mas aí, diante das situações, das perdas de batalhas, principalmente da escravidão, aí veio a grande crise. Nós não somos um povo tão grande assim, o nosso Deus não é um Deus tão grande assim. E aí essa citação da primeira leitura de hoje, aonde o povo estava preso, sofrendo ali no Egito, até mesmo se esquecendo da sua tradição religiosa, até mesmo se esquecendo quem era Deus em sua vida, né? Tantas gerações ali já tinham se passado. Mas mesmo nesse esquecimento, ainda vem o grito daquele que clama a Deus, a súplica, o sofrimento do povo. E Deus escuta o seu povo e vem ao encontro do seu povo para libertá-lo. Mas para libertá-lo, é necessário que esse povo passe a acreditar nele. De tanto que nós vemos essa situação de ir até o faraó, endurece o coração do faraó, o faraó diz não, até que em si o faraó aceita e liberta o povo, libera o povo, mas ali depois vai persegui-los. Aí é importante perceber que quando o povo está ali está fugindo, aí vem esse pensamento: não tinha cova suficiente para a gente lá? Queria que nós morrêssemos aqui, Moisés? Aí vem uma questão interessante, que é um povo que a gente vai ver nos evangelhos, que se orgulham muito de ser um povo livre, um povo forte. Mas ali, nesse momento, nessa citação, a gente percebe um povo que não sabia mais o que era liberdade. Prefere passar ali na escravidão, ficar no cativeiro, a passar pelas dificuldades do caminho, do trajeto, no processo de libertação. E é interessante perceber que, às vezes, na nossa dinâmica também, no dia a dia, a gente quer que as coisas aconteçam de forma muito rápida e muito simples. A gente quer curas, libertações e tantas coisas. Mas, às vezes, acabamos nos esquecendo que a verdadeira liberdade, ela se dá no interior de cada um, a partir desse profundo encontro com o Senhor. Nesse profundo encontro, aí surge essa capacidade de entoarmos como salmista, cantar porque o Senhor fez brilhar a sua glória, porque eu percebo a manifestação de Deus. Diferente do Evangelho, onde é pedido um sinal da manifestação de Deus, aonde não se percebe a manifestação de Deus. E quantas são as vezes que, infelizmente, no nosso dia a dia, em tantas situações, nós não percebemos a ação de Deus. Às vezes, nas situações alegres, nós não percebemos a ação de Deus. Às vezes, nas situações duras, tristes, de perdas, nós não percebemos a ação de Deus. E aí Jesus, de fato, é duro ali com os fariseus, com os mestres da lei, e fala: olha, geração má, a vocês não vai ser dado nenhum sinal, porque o sinal já estava ali.
Aquilo que em cada celebração a gente diz, eu estou, ele está, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, né? O Senhor que está em nós, o Senhor que está entre nós. Lembrando também aquela citação, Jesus no barco, ali dormindo, tempestade, dificuldades para o povo de Israel. Ali o mar, assim podemos dizer, era um local desafiador, local de muita briga ali para conseguir de fato o alimento. Iam ali porque necessitavam comer, mas tinham medo dos monstros que poderiam ali habitar o mar, os fantasmas. E ali quando começa a tempestade, Jesus dorme. Para eles, pronto, tudo acabou, o desespero. E aí Jesus mostra, olha, por que vocês estão assim? Eu estou aqui. Eu estou aqui no barco com vocês. E aí é a mesma dinâmica de Jesus em nossas vidas. Eu estou aqui, eu estou com vocês. Quantos são os momentos em que, infelizmente, nós nos esquecemos disso? Que Ele está conosco sempre. Por isso que nós precisamos pedir, de fato, que o Senhor cada vez mais aumente em nós o dom da fé, para acreditarmos cada vez mais em Sua palavra. Assim como rezamos no início, na oração inicial, né, pedindo que os filhos e filhas de Deus tenham essa graça de ter o dom aumentado em si, né, de ter a capacidade de viver os mandamentos, vivenciando fé, esperança e caridade. É dom de Deus, é graça de Deus, a própria vivência dos mandamentos, o seguimento ao Senhor. Né? Mas a gente só consegue fazer isso, viver isso, de fato, tendo fé. Pedir ao Senhor a cada instante que Ele aumente a nossa fé, para que nós consigamos, nas situações do dia a dia, perceber a mão de Deus, perceber a ação de Deus. E a coisa mais bela, perceber que a gente nunca está sozinho. Perceber que em todos os momentos da vida, nós não estamos sozinhos. O momento de maior dor, nós não estamos sozinhos. O momento de maior alegria, nós não estamos sozinhos. O momento de maior dúvida, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco sempre. E quando a gente de fato percebe isso, isso se torna tão libertador que a gente consegue enfrentar as dificuldades da vida. Não porque o pensamento do povo de Deus, somos o povo mais forte, não, porque Deus está conosco. Mas para essa boa continuidade de Deus conosco, nós também precisamos permanecer no Senhor. E aí, nesse permanecer no Senhor, a boa vivência do dia a dia, a boa vivência dos mandamentos, a boa vivência entre as pessoas, para que, de fato, cada vez mais, consigamos manifestar com a nossa vida, com as nossas palavras, com tudo aquilo que a gente é, o que a gente acredita, que Ele, de fato, está no meio de nós. Então, que esta Eucaristia, ela possa, de fato, tocar o nosso coração. Em meio a tantas situações que vivenciamos, esse tempo de pandemia, tempo de perda, tantas coisas que doem, nos fazem sofrer em muitos momentos. Tantas intercessões que fazemos por pessoas próximas, pessoas queridas, e às vezes pessoas que infelizmente infelizmente digo porque a gente gostaria que elas permanecessem conosco, mas nós cremos na eternidade. Mas ainda assim tem esse quê de egoísmo da nossa parte, eu quero essa pessoa aqui comigo. Mas passamos por todas essas situações. É preciso ter essa clareza, que o Senhor não nos abandona, que Ele permanece conosco. E que o nosso coração precisa cada vez mais estar nele. Cada missa a gente faz isso. O nosso coração está em Deus, é o que a gente diz. Mas às vezes é apenas o que se diz, não é o que se celebra de fato. Que às vezes a cabeça está longe, o nosso coração está em Deus, a preocupação com as mensagens que estão chegando, a preocupação com as coisas para fazer, tantas realidades, e o coração acaba não estando em Deus. E aí a gente acaba que não consegue vivenciar, e aí retoma um pouco o evangelho de ontem, a gente não consegue vivenciar esse descanso que o Senhor nos convida, descansar nele, em meio a todas as situações, as alegrias e tristezas do dia a dia, descansar no Senhor, descansar com o Senhor, para de fato continuarmos o nosso dia a dia, a nossa luta, mas na alegria da certeza de que o Senhor, Ele está conosco, de que Ele de forma alguma nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.